Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos de volta ao canal Abrindo Histórias, aqui o nosso cantinho de acolhimento. Já estava com saudade de vocês. E aí, já se inscreveram no canal? Ainda não? Então bora lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim vocês ficam por dentro das novas histórias que saem aqui no canal primeiro. Me sigam lá no Instagram também, encontro várias novidades aqui da Inglaterra, inclusive dos vídeos que estão saindo aqui, várias dicas lá. Me siga no Instagram, no @Abrindo Histórias. E claro, se você tiver uma história bacana e queira compartilhar aqui no canal, me inscreva, abrindohistorias@gmail.com. Eu vou ter o maior prazer de contar a sua história aqui no canal. Inclusive, eu tenho 2 recadinhos para vocês. As pessoas me mandam e-mail me perguntando: mas Mi, você conta histórias da Inglaterra? Eu queria tanto contar a minha. Não conto histórias da Inglaterra, não. Muito pelo contrário. Todas as histórias que eu conto aqui são das pessoas que moram no Brasil. Ainda não contei de nenhum caso aqui da Inglaterra, de nenhuma outra nacionalidade. São de brasileiros. Então, se você tem uma história bacana, pode me escrever sim. O segundo recadinho que eu queria muito agradecer vocês, nós passamos dos 100 inscritos aqui no canal e eu tô muito feliz. Eu devo isso a quem? Claro, a vocês que me seguem aqui. Então, meu muito obrigada a vocês e bora lá, rumo aos 1000. Agora, para a história de hoje, olha gente, eu tenho que falar para vocês que vai ser uma história polêmica. Eu não sei qual vai ser a sua opinião a respeito disso. Eu acho que vai dar ali uns 50-50. 50 vai ficar a favor, 50 vai ficar ou contra ou meio na dúvida. Mas será? Será que eu tô certa? Então, bora comigo para essa história. Lembrando que todos os nomes aqui já foram trocados para preservar a identidade das pessoas que nos escrevem. Então, se você tem algum receio quanto a isso, não fique. Mande a sua história para mim, que eu vou ter o maior prazer em contá-la e os nomes serão todos trocados, ok? Bora comigo? Então vamos lá! Essa história é da nossa querida Ângela. Oi, Mi! Começando avisando a você e a todos que assistem este canal que essa história é de um segredo. Mi. Um segredo meu e do meu cunhado. E Ângela, já começou, hein? Vamos lá, vamos entender. Comecei a namorar Ronaldo. Nos conhecemos no grupo de jovens da igreja. Eu sempre fui daquela que gostava de ir à missa, então fiz primeira comunhão, crisma. Minha mãe nos obrigou a fazer esses 2 cursos na igreja, mas eu também gostava, devo confessar. Ronaldo era lindo, cabelo meio aloirado, tocava violão maravilhosamente bem e eu literalmente babava nele. Foi tão natural nossa aproximação e ao final do grupo de jovens de um domingo destes, Ronaldo me pediu para me acompanhar até em casa, lembrando que tínhamos ali nossos 14, 15 anos. Então, neste dia, demos o nosso primeiro beijo. Apaixonada, literalmente, essa era a palavra. Conheci então a família de Ronaldo, afinal, nós estávamos oficialmente namorando. Ele era o filho do meio. O filho mais velho, Bruno, era uns 3 anos mais velho. E eu não cheguei a conhecê-lo neste dia, pois Bruno estava viajando no intercâmbio que iria ficar por volta de 1 ano ou um pouco mais fora. A família de Ronaldo era bem de vida. Conheci também a irmãzinha de Ronaldo, Cíntia. Ela tinha 10 aninhos, uma graça. Os pais dele também eram super tranquilos. Gente, lembrando que estávamos no início da década de 90, no início dos anos 90, uma época sem tecnologia avançada como hoje. Tudo era romantizado. Ronaldo ia me buscar na escola e levava os meus cadernos. Eu me sentia o máximo com aquele deus grego me buscando e me levando todos os dias para a escola. No final da aula, claro, ele estava lá para me buscar. Lindo, um príncipe. Nossas amizades eram a turminha da escola e da igreja, e às vezes íamos para a matinê de uma discoteca bem badalada da cidade.
Estávamos todos nos descobrindo. Primeiro beijo, primeiro amor, para alguns até primeiro trabalho. E assim seguimos. Ai, gente, eu lembro dessa época de matinê, e vocês? Lembro também da época dos passinhos, das danças com passinhos. Ai, que época boa, ai, que saudade. Vocês aí que são do início da década de 90 também se lembram? Bora lá continuar. Eu amava, já digo aqui que eu amava. Ronaldo era muito respeitoso comigo, mas às vezes nossos instintos chamavam para carícias mais ousadas, até que um dia me entreguei a Ronaldo. E algumas vezes achei que estava grávida. Que sufoco! Eu chorava desesperada. Naquela época, uma menina grávida era muito julgada. Enfim, eram só alarmes falsos. Conversei com a minha mãe, ela adorava Ronaldo. Eu contei a ela que eu não era mais virgem. Ela quase infartou, mas me levou ao ginecologista e dali em diante comecei a tomar anticoncepcional. Eu tinha por volta de uns 16 anos. Bom, Mi, o tempo passou e Ronaldo entrou na chamada fase militar. Que terror! Quando completou 18 anos, não teve escapatória. Teve que servir o quartel. Que saudade eu sentia dele. 1 ano de serviços militares. Ele vinha alguns finais de semana para casa. Ele estava abatido, magro, mas estava bem no geral. Mas nesse período ficávamos mais afastados e nós que éramos tão grudados. Certo dia eu estava na casa de Ronaldo conversando com a mãe dele. Ronaldo estava fora, estava no quartel. Ela me contou que Bruno, o irmão mais velho de Ronaldo, havia voltado depois de alguns anos fora, porque o intercâmbio de 1 ano e pouco, virou quase 4 anos. Ele fez um mochilão por alguns países. Gente, na minha condição social, década de 90, imaginar conhecer um país como a Austrália era um sonho. Amiga, para mim também. Naquela época, no início dos anos 90, cirurgia plástica, viajar de avião, telefone celular, era tudo muito caro, pelo menos para minha classe social. Então, isso para mim, viajar para fora do Brasil era um sonho. Eu te entendo, eu sei como que é. Então, ela me contava algumas histórias dele pelo mundo afora. Bruno já estava com 22, quase 23 anos. Quando, de repente, na cozinha, quem aparece? Bruno. Meu Deus, que homem lindo! Bruno tinha um charme, era tão agradável e educado, eu nem sei dizer direito o que senti, mas eu estava encantada. Minha sogra nos apresentou, ficamos ali conversando a tarde toda. Bruno me contou suas histórias de outros países. Eu ficava imaginando como seria bom viajar para um país desconhecido, uma cultura nova. Ele sorria e dizia que um dia, quem sabe, isso não aconteceria. Bom, anoiteceu e eu tinha que ir embora, e Bruno se ofereceu para me levar até em casa. Era perto, então fomos caminhando. Eu adorei a companhia, para ser sincera. Passou um tempo, Ronaldo vinha sempre nos visitar aos finais de semana, feriados. Faltavam alguns meses para ele acabar de servir o quartel. Quanto a Bruno, ele dizia que por ele não pensava mais em viajar. Então acabamos nos aproximando, até que um dia ele me chamou para sair, para ir para algum barzinho, pois ele já não conhecia mais os bares próximos. E se eu tinha algum para apresentar para ele? Eu disse que tinha sim. Na minha cidade, atrás da faculdade, era uma rua que tinha vários bares. Eu disse que poderíamos ir lá qualquer dia. E ele falou, qualquer dia não, vamos hoje à noite. E assim fomos. E Ângela, eu não contei nada a Ronaldo sobre isso. E nessa noite acabamos ficando. Mas não foi só beijos, acabamos transando no carro de Bruno. Eu estava completamente doida por esse homem. Eu não sabia o que ele tinha, mas ele tinha alguma coisa que me prendia. Depois que tudo aconteceu,
nós conversamos e eu falei que era melhor nós nos afastarmos, pois eu era namorada do irmão dele. E ele falou que sim, que concordava. Não queria causar problemas nem para mim, nem para o irmão. Mas ele sempre ficava me procurando, me olhava de longe, sorria, piscava, me encontrava na rua onde ele sabia que eu estava e sempre acabávamos ficando novamente. Eu já não sabia mais como fugir dele. Eu não queria fugir dele. Passaram-se uns meses, Ronaldo finalmente finalizou o serviço militar e voltou para casa. E eu e Ronaldo estávamos namorando firme e agora estávamos voltando à nossa rotina. Nos víamos praticamente todos os dias, como era antes. E eu comecei a ficar meio estranha, comecei a sentir uns enjoos. Depois de um mês que Ronaldo voltou, eu descobri que eu estava grávida. Ai, amiga, você descobriu depois de um mês que o Ronaldo voltou que você estava grávida. Ok, vamos lá, vamos continuar. Mas o pior não é isso. Eu não sabia quem era o pai. E eu fiquei num dilema muito grande, pois o filho poderia ser tanto do Bruno quanto de Ronaldo. Pois os finais de semana, enquanto Ronaldo serviu o quartel e vinha para casa, nós também transávamos. Meu Deus, eu estava perdida. O que fazer? Eu acabei contando para Bruno que estava grávida. Em particular, chamei para conversar e contei. Bruno ficou atônito. Depois, acabei contando para Ronaldo que estava grávida. Ele ficou muito feliz e decidiu que íamos nos casar. Mas o pior, é que eu estava completamente apaixonada por Bruno, que após eu ter contado que estava grávida, me pediu um tempo para pensar. Eu queria muito conversar com ele antes de tomar qualquer decisão sobre o casamento com o Ronaldo. E aí vem a minha deixa, a minha grande decepção. Quando consegui uma brecha para conversar com o Bruno novamente, pois a primeira vez ele tinha ficado sem palavras, contei que estava grávida e que não sabia quem era o pai e ele simplesmente me falou. Eu pensei muito esses dias e eu gostaria que você casasse com meu irmão. Esse filho com certeza é de Ronaldo. E eu, Ângela, vou voltar para a Austrália. Não tem esperanças, pois comigo não vai rolar nada. Seja feliz com Ronaldo. Hoje estou casada com Ronaldo. Nós tivemos um lindo filho. A minha gestação foi super tranquila, foi super feliz. Após o nosso casamento, fomos morar no fundo da casa dos pais de Ronaldo, onde tenho todas as regalias, pois os pais de Ronaldo, como disse antes, são muito bem de vida. Ronaldo é apaixonado pelo filho. Meu filho se chama Guilherme, hoje um mocinho lindo. Quanto a Bruno, não foi no nosso casamento. Algumas vezes retornou ao Brasil, mas nunca mais ficamos, nunca mais tocamos no assunto. E ele literalmente trata o meu filho como um sobrinho, não como um possível filho. Tenho esse segredo que me atormenta. Ninguém nunca soube disso. Este segredo é meu e do meu cunhado. Gostaria de agradecer a todos vocês por ouvirem a minha história. Talvez possa ser julgada, mas era jovem e agi pelo impulso, pela paixão. Ronaldo é maravilhoso, um ótimo marido, um ótimo pai.
só tenho a agradecer a Deus. E hoje tenho a certeza de que fiz a escolha correta. Amo minha família, amo meu marido. Um beijo a você, que seu canal cresça muito. Deus abençoe a todos. Beijos, Ângela. Oh, querida Ângela, um beijo. Amiga, que história é essa? Meu Deus, não sei se eu conseguiria segurar um segredo desse, gente. Eu fico pensando, olha, desculpem a minha ignorância, mas eu fico pensando, Ronaldo e Bruno são irmãos, filhos do mesmo pai, devem ter o mesmo tipo sanguíneo. Eu acho que se um dia, Deus me livre, mas se um dia seu filho, minha querida, precisasse de uma transfusão, não iria se descobrir por aí. Eu acho que só um DNA para tirar ali a prova dos 9, porque acredito que é uma chance muito grande, né, do grupo sanguíneo de ambos aí, os irmãos, serem iguais, né? Mas eu acho que para você é uma barra muito grande segurar esse segredo. Meu Deus, mas eu também acho que a essa altura do campeonato, Ronaldo, né, do jeito que ele é apaixonado pelo filho, se soubesse que pode ter uma chance dele não ser o pai, eu acho que ele ia acabar, assim, morrendo do coração. Eu acho que ele ia realmente ficar muito mal. Minha amiga, eu, de verdade, eu não, sabe, aquela coisa que eu falei no início, né? É os 50-50, 50-50. Eu acho que, por um lado, você fez a escolha certa de ficar com o Ronaldo, ter o seu filho, né? Dar para ele uma estrutura familiar, com o pai e a mãe vivendo ali juntinhos, os dois. O Bruno tava ali para oba-oba, né? Ele deixou muito claro que, olha, amiga, o filho aí é do meu irmão, você se vira com ele, ó, beijo, tchau, seja feliz. E foi embora, né? E foi embora e quis se livrar de qualquer que seja a responsabilidade. O filho pode ser dele, mas pensa, a essa altura do campeonato, né? O Ronaldo ainda sendo, como você disse, um marido maravilhoso, um pai maravilhoso, amiga, deixa como está, né? Às vezes, né, a gente precisa fazer escolhas e esquecer o passado. Eu acho que é esse o seu caso. Respira e vai em frente. E não olhe para trás. Não olhe para trás, já foi, já passou, você fez sua escolha. Eu acho que inclusive o seu filho iria sofrer muito, né? Se descobrisse que o pai não é o pai, vai que de repente faz um teste e o pai seja o Bruno. Ou de repente você faz o teste e o pai é o Ronaldo mesmo, mas aí se não for. Então deixa isso, vive a sua vida com a sua família maravilhosa, linda. É isso, eu faria dessa forma, já que, né? Já que fez a escolha, casou com o Ronaldo, eu deixaria assim, tá? Espero que você fique bem, né? Curta aí a sua família, né? Tire isso da sua cabeça, do seu pensamento e só siga, tá bom, minha querida? Um grande beijo para vocês. Para você, minha querida Ângela, e para vocês que nos acompanharam até aqui, o que vocês acharam dessa história? Eu queria muito saber, ouvir de vocês aqui, deixe um comentário. O que vocês acharam dessa história? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Deixa aqui para nossa Ângela, com certeza ela vai ler. Um grande beijo para vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça, ativa o sininho, se inscreva no canal, assim o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Vamos ter mais histórias a semana que vem. Tô para ir em Londres, vou mostrar para vocês algumas decorações natalinas lá, deve estar lindo. Vou mostrar para vocês tudo lá no Instagram, então não esqueçam de me seguir lá também no Abrindo Histórias. Um beijo, até a próxima, bye!